Pregar onde Jesus pregou é bom demais, não é, gente? Hein? Então vocês estão diante de um cenário onde Jesus pregou, como disse o Samir, Jesus não veio quebrar a lei, ele disse, eu vim para cumprir a lei e os profetas. Jesus viveu exatamente para cumprir. Os primeiros 4 capítulos de Mateus, por 8 vezes você vai ver a expressão, e Jesus fez isso para que se cumprisse o que fora dito. E nasceu em Belém da Judeia para que se cumprisse o que fora dito. E foi morar em Nazaré para que se cumprisse o que fora dito. E veio para a região do mar, de Cafarnaum, Zebulon, para que se cumprisse o que fora dito. Então Jesus sempre ele viveu para que se cumprisse o que fora dito. Jesus não nasceu para fazer, ele nasceu para cumprir. Essa é a diferença de quem faz e quem cumpre. Né? Quem faz celebra só os resultados favoráveis, mas quem cumpre não. Quem cumpre até em lágrimas. E por isso Jesus foi para a cruz, porque ele veio para cumprir. Ele não veio para fazer ao ponto de chegar e dizer, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Então Jesus ele nascia para cumprir. Né? Hoje nós precisamos viver esse evangelho, o evangelho que cumpre, não é o evangelho que faz. Porque muitas vezes nós podemos ser pegos fazendo coisas que Deus não nos pediu, que Deus não nos mandou. E se certamente nós estamos fazendo coisas que Deus não mandou, certamente nós estamos deixando de fazer o que Ele pediu para a gente cumprir. Né? E esse lugar aqui, o Monte das Bem-aventuranças, para falar um pouquinho do Monte das Bem-aventuranças, eu queria voltar em Êxodo 19, porque quando você entende Êxodo 19, você vai entender Mateus capítulo 5. Êxodo 19, quando Deus tira o povo do Egito, Moisés tira o povo do Egito, diz assim, no 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no 1º dia desse mês vieram ao deserto de Sinai, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel de frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvides a minha voz e guardardes a minha aliança, guarda essa palavra, guardardes a minha aliança. E eu, guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós sereis, olha aqui, vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. A ideia original de Deus sempre foi um reino de sacerdotes. Nunca foi um sacerdote pregando e os outros todos ouvindo, como está acontecendo aqui agora. A ideia de Deus foi sempre que todos fossem sacerdotes. Então, todos nós somos sacerdotes. A ideia de Deus original sempre foi essa. Se vocês ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês se tornarão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Para que a nação seja santa, o reino precisa ser de sacerdotes. Amém? Então essa era a ideia original do Senhor. E vós sereis o reino de sacerdotes e nação santa. São estas palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio, pois, Moisés e chamou os anciões do povo, e vou parar aqui. Aí Moisés subiu, Deus falou, disse, olha, Moisés, fala para os filhos de Israel se prepararem, porque eu vou descer no 3º dia, e se eles ouvirem a minha voz e guardarem a minha aliança, eles serão um reino de sacerdotes e uma nação santa. Moisés desce e diz, gente, Deus falou comigo ali, diz para a gente se preparar no 3º dia, Deus vai descer e vai falar conosco, que se nós ouvirmos, repetiu tudo. O povo diz para Deus, pode descer, que nós estamos preparados e vamos fazer tudo que Deus mandou fazer. Deus não mandou fazer nada, Deus mandou ouvir. Esse é o problema, a gente quer às vezes fazer sem ouvir. E acaba fazendo coisas que Deus não chamou a gente para fazer. E aí, o povo parou ali para ouvir os 3 dias. Quando Deus desceu, e está no capítulo seguinte de Êxodo, capítulo 20, versículo 18, a Bíblia diz que quando o povo ouviu o clangor das buzinas, viu o monte fumegando e a terra tremendo, correu de medo. A Bíblia diz que o povo correu de medo, entrou nas suas tendas e o povo ficou gritando, fala tu, Moisés, e ouviremos, mas não fale Deus para que não morramos. E aí, Moisés ficou entre Deus e o povo. O povo não ficou com medo, voltou para a tenda, Moisés ficou no meio dizendo, olha gente,
Deus está falando com a gente, segura a onda aí. E o povo, fala tu, Moisés, e ouviremos. Aí agora Deus então chama Moisés de volta. Moisés entra na presença de Deus e Deus escreve o mandamento. A ideia original era mandamento ou era aliança? Era aliança, não era mandamento. Então os mandamentos são fortes onde as alianças são fracas. Deus é um Deus de relacionamento, não é um Deus de regulamento. Deus ele é relacional. Os mandamentos nasceram com a quebra da aliança. Então a gente diz, a graça veio depois da lei. A graça não veio depois da lei, a graça veio antes. Porque se você ler o versículo 1 de Êxodo 19, está escrito assim, viste o que fiz quando vos tirei da terra do Egito. Com mãos fortes os tirei. Ou seja, o que é que o povo fez para sair do Egito? Nada. Isso é graça. Foi Deus quem fez tudo. Isso é graça. O favor imerecido. Isso é graça. Então o mandamento, a lei veio para quem rejeitou a graça. O que Jesus veio fazer nesse monte aqui veio trazer a ideia original de novo. Jesus, por isso que ele disse, ouviste o que foi dito. Ou seja, vocês leram o que meu pai escreveu, mas vocês não entenderam o que ele queria dizer. É isso que Jesus disse, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus não estava quebrando a lei, ele estava trazendo de volta para a aliança. Ele estava dizendo o seguinte, ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Ele estava dizendo, vocês ouviram a regra da lei. Quem é que usa o WhatsApp? Às vezes você escreve uma coisa, a pessoa interpreta errado, não é? Por quê? Porque ler é diferente de ouvir. Uau. Deus queria, se vocês ouvirem a minha voz. Na ideia, Deus escreveu porque o povo não quis ouvir. Uau. Amém? Amém. Deus escreveu um lugar onde precisa de regime interno, irmão, é porque as pessoas não estão ouvindo mais a voz do governo. Amém? Então, a ideia original de Deus sempre foi ouvir, ouve Israel a minha palavra. É tão interessante que a palavra ouvir, no hebraico, a tradução dela é chamar. E a palavra obedecer também é chamar. Porque ouvir e obedecer para Deus é a mesma coisa. Não tem duas traduções para duas palavras. Ouvir e obedecer é chamar. Então, o que Jesus veio fazer aqui no Monte das Bem-aventuranças? Jesus veio fazer o quê? Ele veio retomar, trazer de volta para a aliança. Por isso que ele disse, ouviste o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, quem fala mal do seu irmão, no seu coração, já o matou. É isso que Jesus estava fazendo, ele estava trazendo de volta a aliança. Porque a ideia original de Deus nunca foi criar um mandamento. Nunca foi pegar o mandamento, não matarás, não roubarás, não. Essa não era a ideia de Deus. A ideia qual era? Aliança. Ouve a minha voz e guarde a minha aliança. Como o povo quebrou a aliança, Deus teve que criar o mandamento. Jesus veio trazer de volta. Jesus é o quê? É o verbo? É o verbo vivo, ou seja, ele é a letra, por isso que quando Deus restaurou a aliança, ele não mandou um livro, ele mandou alguém para falar, para trazer de volta a ideia original, o verbo vivo. Jesus é o verbo vivo, ou seja, é a palavra dita. Quando Deus disse haja luz, ele está liberando o quê? Uma palavra. Por isso que a Bíblia diz em Colossenses 1,16 que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que se fez se faria. Porque quando Deus disse haja, quem ele libera? Ele libera o Filho, a palavra. Tudo foi criado por Jesus, porque tudo foi criado pela palavra. E tudo é sustentado pela palavra. Então, para trazer a ideia original, quem é que tinha que vir? A palavra, o verbo vivo. Amém, irmãos? A Bíblia começa em Gênesis, mas a ideia original começa em João. No princípio era, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Por isso que a sua palavra define quem você é. Por isso que Jesus define quem o Pai é. A sua palavra define quem você é. Um homem que fala e cumpre o que fala, né? Pelas suas palavras diz o quê? Você será julgado. Pelas suas palavras você pode ser condenado. Por quê? Porque o homem que ele vive o que ele fala.
As suas palavras têm vida. Então, quando Deus envia Jesus, Ele está enviando a sua própria palavra, a sua própria vida. O Filho é a palavra de Deus. O Filho é a Torá, é o verbo vivo. O que Jesus veio fazer aqui foi isso. Então, é tão interessante que quem já ouviu falar de Gandhi, né, na Índia, Gandhi, ele começou os seus sermões pregando as bem-aventuranças. E aqui, isso aqui Jesus deve ter ministrado aqui na primavera. Por que na primavera? Porque ele disse, olhai para os lírios do campo. Para ter lírio no campo tinha que ser uma temporada de lírio. Então, certamente foi na primavera. Então, queridos, nós estamos exatamente no lugar onde nos arremete a ideia original de Deus. Ouviste o que foi dito, eu, porém, vos digo. Porque Deus criou o mandamento, mas a ideia de Deus nunca foi o mandamento. E você vai ver Deus profetizando no caminho inteiro. Se você ler Jeremias 7, versículo 21, está escrito assim, ele disse, eu nunca vos pedi sacrifício de animais, eu pedi que vocês ouvissem a minha palavra. Jeremias 31 diz assim, nos últimos dias eu colocarei a minha lei no seu interior e ninguém mais ensinará o seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Aí Jesus veio ensinando por quê? Porque a palavra ela habita em você. Amém? A lei, por exemplo, a pessoa tinha que ser pega. A ideia de Deus, a aliança, porque a aliança é interna. A aliança não está firmada no papel. Por isso que a letra mata. Porque muitos usam a letra para tocar os outros, para pegar os outros. Não para tocar o coração de Deus. A lei é interna, queridos. Jeremias profetizou e Jesus disse, vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Jesus está trazendo de volta a palavra viva, a ideia original. Por isso que ele disse, não adulterarás. Ele disse, eu porém vos digo, se alguém olhar para uma mulher com olhar impuro, já adulterou com ela. Ele está dizendo, na lei você precisava ser pego em adultério para ser apedrejado. Na graça não. Na graça só você olhar e desejar. Aqui dentro, a palavra habita em você. Amém? Você não precisa mais de um acusador. Por quê? Porque você mesmo se julga. Por isso que a Bíblia diz que se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então viver na aliança, queridos, é muito mais difícil do que viver no mandamento. Porque viver no mandamento, você tinha que ser pego no ato. Na aliança não. Na aliança é Emmanuel. Ele habita conosco, é Deus conosco. Você está ali e Deus está vendo o que você está fazendo e você também está vendo. É você ter coração para voltar e dizer, Pai, perdão, me ajuda, eu não sou esse homem, eu quero mudar. Então, a lei hoje, ela habita em nós. Jesus, ele não veio trazer a regra da lei, ele veio trazer o espírito da lei. Então esse lugar aqui, ele nos arremete a isso, a esse ambiente, a um ambiente de aliança. Então aqui é um bom lugar para se fazer uma aliança com Deus. Aqui é um bom lugar para você renovar a sua aliança, dizer, Deus, eu quero renovar minha aliança contigo. Talvez nós não precisamos renovar o batismo, nós vamos precisar renovar a aliança. Porque a aliança a gente renova todo dia, né? Então, aqui você está num ambiente de renovação. Por isso que Jesus foi mal compreendido. Porque as pessoas estavam tão presas à regra da lei, que quando ele veio falar do espírito da lei, que era possível viver a lei, né? Você não vai ver nenhuma vez na Bíblia, nenhuma vez, Jesus ensinando você a ser espiritual. Ele está sempre ensinando você a ser gente, a ser alguém correto. Ele ensina, pais, tratem assim os vossos filhos, não suscitem a ira dos filhos. Filhos, honrem os vossos pais. Marido, ame as suas esposas. Esposas, respeite os seus maridos. Ele está ensinando você a viver em família, viver em comunidade, viver em comunhão. Então nós estamos num ambiente, queridos, um ambiente de renovar a aliança. E é tão interessante, porque eu vou ler Mateus 5 aqui, rapidinho. Mateus 5, 6 e 7 para mim é a constituinte do Evangelho. Porque aqui Jesus explica, ele pega toda a lei, ele coloca a lei
e traz ela para a vida. Ele ensina, vós sois o sal da terra. Olha, quando você der uma esmola, faz assim. Quando você não julgue alguém. Ó, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Essa palavra que Jesus pregou, ele não pregou para a multidão. Ele viu a multidão, ele pegou os discípulos, trouxe para um lugar separado. Porque a aliança não é para a multidão. A aliança é para os discípulos. Amém? A aliança, Jesus chamou-os de mais perto e disse assim, olha, eles estão atrás de milagres. Eles estão atrás de pão. Eu estou multiplicando, estão atrás de milagres. Mas eu quero deixar para vocês aqui o que é aliança. Então, Jesus fazia de vez em quando, ele fazia isso. Você vai ver ele separando os discípulos e falando. Como que sem... por que a Bíblia relata aqui? Como que se assentasse. Para que Jesus se assentou? Para discipular, para ensinar, para sentar, para conversar. Não foi um sermão, Jesus não pregou um sermão. Jesus fazia isso. De vez em quando ele sentava, os discípulos sentavam ao redor, ele sempre trazia os discípulos para mais perto, né? E ele começa a ensinar, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Feliz é, né? Feliz você é, se você fizer isso. Ele está dizendo, você quer ser feliz? Faz isso. Parece que é uma matemática ao contrário, é uma equação ao contrário. Onde o louco é sábio, o pobre é rico, o fraco é forte. É uma equação totalmente ao contrário daquilo que você lê nas Escrituras. Às vezes você, né, e principalmente do evangelho que muitas vezes a gente ouve hoje. O evangelho de conquista, o evangelho só de prosperidade, mas Jesus está ensinando você a ser feliz. Né? Está ensinando você a ser feliz. E aqui esse lugar é para isso. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidores por causa da justiça, os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem e disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E ele começa a ensinar. Então, aqui é um lugar de a gente renovar a aliança. Acho que a gente podia orar agora. Amém? E essa aliança, a gente renova ela todo dia. Mas estar num lugar desse, né? Talvez alguns de nós nunca mais voltaremos aqui. Talvez outros vão voltar. Então, aproveita esse momento. Faz um voto com Deus. Senhor, esse é o lugar, irmão, de ouvir a voz do Senhor. Foi aqui que Jesus trouxe de volta os discípulos. Olha, vocês precisam me ouvir. Jesus parava para ensinar. E ele está trazendo a ideia original. Jesus não veio nenhuma vez quebrar a lei. Nenhuma vez, Jesus. Você vai ver Jesus quebrando a lei. Jesus veio alinhar o que o Pai estava fazendo. Porque eles pegaram a lei, estavam muitas vezes transformando a lei numa regra, num trabalho de regra. As Escrituras é uma carta de amor, onde pai e filho trabalham juntos. Né? Não é uma carta de regra. Se a gente olhar para o Evangelho como regra, você está sempre procurando pecado nos outros, sempre procurando alguma coisa nos outros para acusar. A Bíblia é um espelho, não é uma janela. É um lugar que você olha para você, você não olha para os outros. Então Jesus está ensinando os discípulos, dizendo, olha, era isso que meu pai quis dizer quando lá no Sinai, quando ele chamou vocês. Essa é a aliança que farei com a casa de Israel, não como a aliança que fiz com os vossos pais, porque eles invalidaram a minha aliança. Mas essa é a aliança que farei com a casa de Israel. Colocarei a minha lei no seu interior, e ninguém mais ensinará ao seu próximo, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor. Amém, queridos? Então, uma coisa que eu tenho aprendido, Deus não quer te usar, Deus quer te possuir. Amém? Usar, Ele pode usar qualquer um. Na Bíblia você vai ver Deus usando animal, usando gente ímpia. Usou Dario, usou César, usou Faraó. Usou. Agora, possuir não. Possuir ele só possui com quem ele tem aliança. Deus só possui homens com quem ele tem aliança. Usar.
Não se impressione com os homens que são usados, se impressione com os homens que são possuídos pelo Senhor. Homens de aliança. Aliança, ela não celebra resultado, simplesmente. Ela celebra a profecia. O resultado a gente já sabe qual é. Amém? Esse é o resultado final. O resultado nós já sabemos qual é. Já temos o fim das coisas, porque Jesus faz o fim desde o começo. Então, seja um homem e uma mulher de aliança com Deus, em qualquer ambiente da sua vida. Passe por cima dos seus pecados, entregue eles na cruz e renove a sua aliança. Amém? Vamos orar?